Kakashi. Mangekyo Sharingan 1 versus Haikage. Quarto. Beleza. Pode escorrer. Haikage. Sabe quem é o Kakashi? Sim. Kakashi que é mundialmente conhecido. Destaca o Kakashi. Sim. Experiente contra o Sharingan. Apesar de uma cena específica que o Kishimoto realmente acho que foi algum negócio. Que o que dá a entender que o cara tem experiência. Vai ser difícil aqui pro Kakashi, viu? O Kakashi não é de usar Genjutsu de primeira, apesar de que isso acontece muito por questão de nerf. Mas eu não acho também que o Haikage vai cair, ele vai evitar. Ele não vai dar brecha, ele é um cara estourado, não brinca. Não que ele vá usar o Yoroi 2, mas Yoroi 1 pra mim já é bem veloz pro Kakashi. Aqui, mano, eu vejo um Speed Blitz acontecendo. E vamos lá, o Genjutsu ele sacaneou do Madara porque ele mesmo disse que se descuidou e chamou a atenção dele. O negócio lá, não sei o que foi, que não sei. Alguém chamou a atenção dele, ele se descuidou e caiu no Genjutsu. Contra o Kakashi não, é só ele e ele. Não vai se descuidar. E o Kamui, ele pode ser rápido pra desviar, você não acha não? Tipo, correndinha. E a questão do Kamui, ela é a mesma do Amaterasu, tipo, funciona da mesma forma. Eles vão olhar e o Kamui, o Amaterasu, vai nascer em um ponto, entendeu? É a mesma coisa. Só muda que um é um vórtice e o outro é um fogo. Mas é a mesma coisa. Eles olham um ponto e nascem. E o Haikage, né, já evitou o Amaterasu. Então. Logo ele evita o Kamui. Concordo. Então é Speed Blitz. Mano, mas aí o Haikage tava com conhecimento prévio, né, cara? Vocês têm que levar em consideração isso. Por isso que ele ativou o Yoroi 2. Sim, Kamui do Kakashi ele não conhece. Não, mas ele não ativa o Yoroi 2 por causa do Amaterasu. Ele ativa por causa do Mangekyo Sharingan. Que tem o Amaterasu. Se a partir do momento que o Kakashi ativa o Mangekyo Sharingan, ele ativa o Yoroi 2. Mas é que tá, o Kakashi tá em terceiro Tomoe. Ele ativa. Tem cenas do Kakashi no mangá ativando o Kamui. Como é que posso dizer? Ao mesmo tempo que ele ativa o Mangekyo Sharingan, entendeu? Não, mas ele não ia usar o Kamui de começo e o Haikage Speed Blitzar. Cara, eu vou ser sincero. Será mesmo que ele não usaria? Porque o Kakashi também conhece o Haikage. Tem uma cena, depois que o Naruto apanha lá da Karui, ele fica lá de cama, o Sai traz ele lá, né? Ele fica lá de cama, e aí o Naruto fala: bom, eu queria conversar com o Haikage pra impedir a morte do Sasuke. Aí o Yamato fica tipo assim, tremendo de ver, peraí, o Haikage, você tá louco? Ele é muito forte e tal, ele não vai querer te dar ouvido. Aí o Kakashi fica também meio, tá ligado? Meio pra trás assim, peraí, pô, como assim? Aí o Naruto tem que explicar lá, não, mas o Yondaime, eu vi ele confiou em mim. Aí depois de ouvir isso aí que o Kakashi falou, não, beleza, então a gente vai te levar até lá. Mas já que era só pra conversar, né, não era pra confrontar. Ô, nego. Então, tipo assim, o Kakashi conhece, velho, o Haikage. Nego, responde a pergunta do Di. Kakashi não copia o Yoroi? Eu acho que ele copiaria, só que ele não tem tanto chakra pra usar o manto. Yoroi. Realmente precisa de muito chakra. Mas aqui pra mim, de fato, porque diferente do Amaterasu, os dois funcionam semelhantes. Só que o Amaterasu, assim que ele nasce, o efeito dele já tá ali, porque ele é um fogo. Já o Kamui ainda vai ter um vórtice e o Haikage vai sair. Ele é muito veloz. Imagina o Naruto modo Rikudo com uma Yoroi. Com modo Kurama. Então. Mano, é porque assim, o Haikage Yoroyun tava escalado em nível de velocidade ao Sasuke com o Shidori, né, o auge de velocidade dele. E o Sasuke a gente concordou que ele cairia no Kamui caso ele não ativasse a marca lá, Sasuke Heavy. O Sasuke Heavy obviamente seria mais forte com a marca do que o Sasuke Taka que lutou contra o Haikage. Não, eu não sei se o Haikage conseguiria, não, cara. Calma aí, é por causa que o Sasuke teria reação, mas não teria velocidade pra sair. No caso do Haikage, ele tem a velocidade pra sair. Entendeu? Ué, se o Sasuke Taka tem o mesmo nível de velocidade do Haikage e Yoroyun, por que ele não sairia? Mas você tá falando na base?
Velocidade de corrida? Não, pô. O Haikage Yoroi em 1. Ele é Então, escalado ao Sasuke. tô falando o Sasuke Rap na base correndo. É a mesma velocidade? Não. Não, correndo não. Só usando o Shunshin, que é o pico de velocidade dele. Ah, então, pô, eu falei. Pra mim o Sasuke não, mano. O Sasuke deveria ter ganhado aquela luta. Esse tá sendo o problema aqui. Pra mim aqui o Haikage, ele não cai no Kamui. Ele dá Speed Blitz no Kakashi. Eu também acho. Nossa, mano. Mano, vocês acham que o Sasuke dá Split Blitz no Kakashi dá guerra, velho? Mas qual é a escala? Faz a escala aí pra mim. Ele vai Haikage, usar. Haikage Oroyon não é comparável ao Killer Bee com o manto lá, que ele fez Lariat com Kisame. E esse Killer Bee Speed habilitou o Kakashi. Speed Blitzou aonde? Ué, nós não considerou isso, né? Não considero que ele Speed Blitzou. Não, que na base ele não Considerei que ele speed vence, blitz, porque mas tem com o bem mais manto, dias pra vencer. com o manto ele ia dar aquele speed blitado, pô, tá doido? Caraca, pra mim eu lembro muito. O foda que tá na live, né? Mas eu lembro muito bem do Losofy, outro doido, falando que ia usar o Laureate. Aham, ele falou mesmo. Não, eu perguntei, eu falei assim, vocês acham que ele reagiria ao Lariat? Foi isso que eu Não, se você falei. perguntou, beleza, tá na live. Perguntou. Mas pra mim aqui o Haikage, ele não ia demorar muito pra elevar o manto pro Yoroi 2. Nossa, que isso, Porque ele cara. respeita muito o Kakashi. Pô, ele queria matar o Sasuke, velho, e só usou depois isso aí. Sim, mas aí a única forma do Kakashi ganhar aqui seria com o Mangekyo. O Kakashi ativa o Mangekyo, ele ativa o Yoroi 2. E se o Kakashi usar um Genjutsu? Pô, ele não. Mano, é o que Então, eu pra mim, falei. ele evita Genjutsu. Aquilo ali Eu foi também. maconha do Kishimoto. Não faz sentido na minha cabeça. Ah, Até hoje. mano, como assim, Não, cara? Lucifer, não, ele evita Não. mesmo. Pior que ele evita mesmo. Tipo assim, Onde contra que ele evita, o cara? Madara, caralho. Ele mesmo falou, droga, me descuidei, caí no Genjutsu. Ou seja, Mano, se ele sim, tivesse. ele dá a entender que naquele momento ele se distrai, por isso ele caiu. Ou seja, ele não, tá pra mim, evitando. não, o que eu entendi foi o seguinte, ele tá segurando o braço do Suzano, aí a Tsunade cospe sangue lá, ele fica preocupado com a Tsunade, e aí vem o Suzano e pega ele por trás, pô. Aí ele Não fala, vai. me descuidei. Losafai, o básico do Sharingan é o Genjutsu. Você tá falando que ele sabia do Amaterasu e não soube do Genjutsu, evitar contato visual. Eu não falei isso. Eu disse que ele, sabendo do Amaterasu, ativou o Yoroi 2 por causa disso. Então, ele sabia do Amaterasu e não sabia dos Genjutsu, é isso que eu falei. Que é o básico. Mano, por exemplo, assim, pra ele lutar contra um Uchiha e saber quais técnicas ele vai usar, ele vai ter que olhar no olho, não tem jeito, cara. Ele tem que saber a hora que um Uchiha vai usar o Mangekyou, o Sharingan. Então, justamente, Tem- entendeu? Esse é o complicado, tem esse é o pessoas que não complicado fazem isso. do autor. Esse é o problema que o autor tem em mãos. O. Mano, eu Mano, o lembro que próprio Naruto já fez isso, mas vocês consideram que é forçado, né? Então, o Madara com duplo Mangekyo Eterno coloca o Haikage em Genjutsu e o Haikage. Eu lembro que o Haikage falou, droga, alguma coisa assim, Gai no Genjutsu Sharingan. Eu não sei se ele fala me deixa eu descuidei. ver aqui. Não, O eu que sei dá que em- ele tem uma frase assim, tá bom, tá ligado? Então, o que dá a entender é que ele sempre luta sabendo, Sim, tá eu ligado? até Evitando. falo isso, eu já falei esse vídeo, que no caso do Minato, por exemplo, não dá pra usar isso pro Minato porque ele está literalmente com o rosto grudado, olhando um olho pro outro, aí é foda. Ai, Mas, por exemplo, a Kona, aí se você pega a Kona, se você coloca ela pertinho do Obito, você vê que ela tá evitando contato visual. Mas quando ela tá distante, não parece que ela tá evitando contato visual, ela só tá olhando pro Obito. mano, eu vou de Haikage. Eu vou de Haikage. Vou até lançar a enquete aqui. Eu vou de Raikage também. É, Kakashi. O mais interessante dessas tier list é que a galera tá vendo que tem uma diferença de ser mais poderoso para ser capaz de vencer uma batalha. Tipo assim, Pô, o então acho que Madara é mais poderoso que o Raikage, galera. Mas a luta dele com o Kakashi dá mais luta do que a dele com o Raikage. Ué, É, pra mim dá mais luta. Ou não, né? entendi o que tu falou.
Não, dá mais. Tipo, pra mim dura mais ele lutando com o Madara do que com o Raikage. Porque o Mano. Raikage tem um estilo só, que é Speed Blitz. Esse é o estilo dele. Tipo assim, os caras ficou bolados quando a gente colocou com o Hashirama. Os caras tão falando que aquela concha do Hashirama faz, tipo, tão instantâneo quanto o Suzano. Não, não é. Aquela concha que ele. Que concha? O Ruby no jutsu? Eu sei lá, sei lá. É. Eu não sei o nome, mas é essa concha. Ô, Luzufai, tá fazendo barulho comigo. Não, pera. Nossa, Parece- então nem fala da moto que passou na cara dele. Se ele tá falando isso. Nem Parece que fala você tava suando o nariz comigo. Não, teve uma hora aí, pô, parece que tu tava de mototáxi e tu tava com o áudio aberto na garupa. Caraca, mano. Pior que tá Ele Ele muito fala longe. que eu caí no Genjutsu do Sharingan. I have fallen prey. Pera aí, eu vou até traduzir aqui no tradutor. Essa aqui eu não tô ligado não. É, essa aqui. Bora Mas ver. tá faltando seu voto, Luzufai. É, tem que acelerar aqui, pô. Raikage. O que, que Eu ia o chat falar, deu, hein? eu ia falar 100% Raikage, só que só uma pessoa votou. Galera, vota aí. Galera, Tem 11 pessoas na Será que- live. Né? será que estão dormindo já? Nossa, você acha que não duvido não. Tá ligado que não tá Ele com o celular fala que assim. eu fui vítima do Genjutsu do Sharingan. É isso que ele fala aqui. O dia é Ele fala foda. que eu fui. Acho que tá bom. Eu vou de. Hum, Mano, eu achei, galera, tem que voltar aí. Tu vai de quilos, velho. Não, Caixa, né, cara? sinceramente, bicho. Não, porque eu não tô vendo essa fala aqui de eu me descuidei. Ele caiu no Genjutsu do Sasuke. O Yusi caiu, porque o Raikage não. Porque eu acho que não tentou usar nele, senão não teria luta. Aí é foda. Certo, gostei desse argumento. Vou usar mais esse. Eu menti? Ele Cara, olhando o literal... Mangekyo do maluco mudando. Mentiu. E o Sasuke Ele não só- usa a melhor arma que ele tem, né? Tá Ele certo. só viu que mudou o Mangekyo e parou de olhar. Pegou a informação. Aham, sim. Ali vendo o olho do Sasuke sangrando, que vai ativar a Materazzi, ele desvia vendo isso, né? Não, mas ele devia olhar, tá certo. Não pode não, eu falar isso. Não, Ai, cara, rimaça aqui nesse tempo. eu sinceramente tô um pouco dividido aqui, porque tem cenas em que o Raikage é meio parelha com o Naruto MK1, só que parece que o Naruto MK1 não tava usando velocidade máxima, é esquisito isso. Mas você quer mostrar Vai, essa cena do Raikage, eu vou ô te- nego? É capítulo. Cadê? 588, eu Ai, acho. acho que foi É, só no... 588. Não, mas tá bom, eu vou de Raikage. Mas, mano, sinceramente, cara. Bom, o Kakashi não vai começar com Genjutsu, né? Ele dá mais Speed Blitz antes. Mano, como assim? É porque o Raikage, ele é limitado, Luzufai. Ele é um cara que vai usar o manto Raitão em velocidade. Então ele já vai fazer isso. O motivo dele ser limitado é o motivo dele ser poderoso também. Mano, porque você falar isso pra mim é tipo falar que o Sasuke blita o Kakashi, sendo que pra mim não blita, mano. Meu Deus. Mas pra tu Mas não eu perguntei pra você, o Sasuke vai ter essa velocidade na corrida? Se eles acham um Shin, sim. Ah, então se ele usar Xuxi, ele vai dar Speed Blitz no Kakashi. Cara, Por que não? é. Tá, Luzufai, por que não daria Speed Blitz no Kakashi? Não, vocês que tem que alegar porque daria. Oxê. Porque Oxe, o Raikage é nível B. O argumento é tu que tem que explicar ele. O Raikage é nível B, que deu Lariat com Kitsame e todo mundo concordou que daria Speed Blitz no Kakashi. Não tem essa de todo mundo concordou. Você tem que abrir um argumento que faça Não, mostrar não. que Larian A partir do momento que você concordou Então tá. do B, então tá. Eu vou fazer a mesma coisa do Lele lá. Não, Eu vou não. concordar que o Kakashi vai usar Genjutsu todas as vezes porque ele já usou. não, você concordou que o B Lariat daria Speed Blitz no Kakashi. Não, eu questionei. Não vem com esse papo não. Sim, nós concordou e tu não falou nada. E aí? E aí, o que eu posso fazer? Eu voto unânime, vencido? Quer que eu Não, faça não, o quê? você nem quis dar argumento.
Ou seja, se Não, for Tipo, eu digo que o Bi vence porque ele tem mais chances de vencer de fato. tipo, nego, O você tá Kakashi falando assim que agora que ele discorda, aí sim ele tá indo contra. Naquela hora não discordou. naquela hora ele não desconta, ele não tá indo contra, aí eu tô usando a. Então, Não. Eu Eu tô. questionei pra vocês e falei assim, não, mas eu vejo o Bi vencendo mesmo, tem mais possibilidades. Nossa senhora, aí eu uso o bi como escada e não pode. Aí tem que provar porque ele é Mano, mais se eu rápido. literalmente perguntei, é porque não é algo que eu afirmo, cara. Mas você não Você sabe que eu discordou, perguntei? velho. ô, nego, você não quer mostrar, Mas eu não? Capítulo 588 do preciso, Los Invejosos? Eu já mostrei, não pô. preciso discordar, nego. Se eu sou voto vencido, o que vai fazer a diferença de discordar ou concordar? Eu vejo o Bi vencendo e pronto. Ué. Mas mostrar pra elaborar, nego. Que eu queria elaborar. Aqui, Ó, primeiro, em cima, porque tem o contexto. Em cima. texto. Ó, a Tsunade é acertada. Ou seja, é um motivo pra ele se distrair. Ele fala, Hokage, Ah, beleza? É. Distraiu. Aí cai no Genjutsu porque distraiu. E aí embaixo a frase dele é meio que ele se... Se arrependendo. Sei lá. Porque ele fala assim, se eu fui martirizando. vítima do Sharingan do Genjutsu, é meio que ele se desprezando, sabe? Como que eu fui Lamentando. vítima? É, lamentando. Pra mim é assim, eu interpreto assim. Então vocês estão me dizendo que o Madara não conseguiria lançar um Genjutsu nos 5 Kagen. Não, eu tô falando que se você pega o contexto da cena, ele aplica Genjutsu justamente no momento que o Raikage se distrai com a Tsunade. Aqui, ó. Ó, se distraiu, aplicou o Genjutsu. Aí caiu, já foi. Por que ele não fez isso antes? Porque ele não tava distraído. Mano, sinceramente, se fosse uma cena em que ele dissesse, eu evito contato visual, algo do tipo, tem uma estratégia pra isso, ou que ele tivesse um quadro mostrando, Aí eu é foda. concordaria. Aí, mano, se for assim, então, pra ser muito específico. Não é ser muito específico, a obra demonstra isso, o Gai, Conan, a gente tem que fazer, cara. Mas só demonstra isso quando o cara tá grudado um com o outro, não distante. Então, aí seja verbalizado então, como o caso do Gai. Nossa, mas aí tu quer demais. É tipo assim, o cara se distraindo com a Tsunade e depois se arrependendo que é um Genjutsu justamente nesse momento, não basta. É, eu interpreto assim também. Mas se tu fala, não tem sentido, porque ele não. Aí não tem sentido muita Não, coisa. eu não falei que não tem sentido. Eu nunca Sim, inutilizei a fé de beleza. vocês. Eu tô falando que eu teria convencido completamente se tivesse cenas do qual eu tô falando. Algo que fosse verbalizado ou mostrado. Mas é que já foi Mas tá, eu apresentado. falei, eu dou vitória pro ninjas- Raikage também. os Porque realmente, ninjas- se ele tiver Yoroi 12, aí não tem luta. Mas Os sei lá, acho ninja- que Yoroi 1 Os dá pra ninjas ter nível luta Kage sim, têm cara. essa experiência. O cara do- Não, mas sinceramente, pra mim, o maior absurdo que vocês falaram foi o Sasuke dar Blitz no Kakashi, velho. Sério mesmo. O Kakashi literalmente. O Sasuke literalmente foi com o Chidori pra cima dele e o Kakashi teve tempo de desviar lá na ponte. Deixa eu finalizar aqui. O Sasuke. Aquilo ali era literalmente o Sasuke Jigen 10%. Mesma coisa. O chat deu Tipo, Raikage, todo mundo deu 10% que usa Raikage. Suzano na terceira forma, né? Que Raikage usa venceu. Materazo. Né? Raikage venceu.